E eu quero começar lendo uma coisa que talvez você não entenda agora, mas ao longo da semana você vai entender muito. Enquanto o Wesley coloca a música, que ele esquece de... O nosso DJ, a função dele é só apertar o play. Mas ele não coloca. Enquanto a gente é ministrado por esse ambiente, eu quero ler com você Gênesis 31. Eu quero que você preste atenção numa coisa. Gênesis capítulo 31, se você pode abrir comigo, abre. Independente da sua fé, independente do que você acredita. Tiago nem acredita em Deus. Tudo bem. Só pega o que eu vou te ensinar hoje para você ver o bem que isso vai fazer para a sua vida. O como isso vai te levar para outro nível, como isso vai te libertar das coisas que estão te oprimindo, te pressionando. Gênesis 31 diz assim: Então ouvi as palavras dos filhos de Labão. Labão era o sogro de Jacó. Labão insistiu tanto para Jacó ficar com ele. Jacó casou com as duas filhas de Labão, com Raquel e com Lia. E os filhos de Labão já estavam dizendo assim, os cunhados de Jacó. Engraçado que o problema sempre começa com os familiares, né? Jacó, nosso pai, Jacó tem tomado tudo que era do nosso pai. Olha o que os filhos de Labão falam. Jacó tem tomado tudo que era do nosso pai. E do que era de nosso pai, fez ele toda esta glória. O que ele está dizendo? Jacó está enriquecendo, Jacó está com o gado todo, e ele está tomando tudo do nosso pai. Para quem conhece a história de Jacó, eu te faço uma pergunta. Isso aqui que eles estão acusando Jacó é verdade? Não. Porque eles tinham um negócio, eles tinham um trato. Os versículos antes vem o trato. Eles separaram os rebanhos porque Jacó queria ir embora. Jacó queria ir na paz. É engraçado quando você quer ir. Mas a pessoa sabe que só está sendo abençoada por causa de você e pede para você ficar. E aí eles fizeram um novo trato. Olha, vamos refazer o nosso acordo. O acordo é o seguinte, olha, quando as vacas nascerem malhadas, listradas, elas vão pertencer a Jacó. Quando elas nascerem brancas ou pretas, elas pertencem a Labão. Só que as vacas começaram a nascer só listradas. E a Bíblia diz no versículo 43 do capítulo 30, e Jacó cresceu em grande maneira e teve muitos rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. Aí olha o versículo 2 do 31. Viu também Jacó que o rosto de Labão, seu sogro, já não era para com ele como anteriormente. Ele percebeu que Labão já estava incomodado com ele estar ganhando dinheiro, com ele estar prosperando. Eu quero começar com essa palavra porque Deus colocou no meu coração nessa manhã o seguinte. Quando chega a hora da colheita, eu vou falar de plantar daqui a pouco, mas deixa eu só te adiantar uma coisa que Deus já colocou muito forte no meu coração. Quando chega a hora da colheita, também chega a hora dele separar as pessoas que ficam e que vão. É na hora da colheita que quem esteve do teu lado o tempo todo começa a ficar indignado com você tá colhendo tudo isso? Mas fui eu que te ajudei lá no início. Mas fui eu que te dei uma palavra que você tinha que continuar. Só que dar a palavra não faz colheita. O que faz colheita é plantar. Quem colhe é quem planta. Quem colhe não é quem dá a tapinha nas costas, não. E só porque você deu tapinha nas costas, você quer que o cara divida a colheita contigo agora? É o que o Labão estava exigindo ali. É muito forte que nós vamos aprender essa semana, porque eu vou te ensinar o passo a passo. A partir de hoje, segunda-feira até sexta-feira, o passo a passo para você plantar certo, colher certo. Detalhe, muita gente que está me escutando agora já plantou errado. Eu vou te ensinar como refazer o plantio. É possível? Claro, você perde um tempo. Mas é possível refazer o plantio. Lembre-se de uma coisa, isso aqui é técnico, não precisa conhecer a Bíblia ou ser espiritual para saber disso. Que quando você planta, você não colhe no outro dia. Entre plantar e colher tem todo um processo. Processo é igual você colocar um feijãozinho no algodão, né? A gente fazia esse experimento quando era da escola, pequenininho. Aí tem o processo do feijão abrir. Tem o processo de começar a sair raízes. Tem um processo de começar a sair o primeiro broto. Processos.
Tem gente que fez mal a vida toda. Quando faz o primeiro bem, quer colher amanhã. E os 20 anos que você ficou fazendo mal, vai colher quando? Processos, calma. Eu vim aqui para te ensinar algumas coisas que vão mudar a sua vida. Mas eu preciso que você esteja muito atento. Eu vou te mostrar como funcionou a lei de semeadura na história de Jacó. Ele começou como enganador. Por quê? Porque ele teve que dar alguns jeitinhos para pegar a bênção que ele queria. Mas ele termina como fundador da nação escolhida por Deus. A famosa nação de Israel começa com Jacó. Olha que interessante. Um homem que não começou tão bem, mas terminou melhor ainda. Nós vamos aprender muito juntos. Nós temos que lembrar como começou a vida de Jacó. Jacó começou meio espertinho. Ele fez as coisas dentro de um motivo. Ele tinha motivo, mas nem tudo ele foi correto. Então, por exemplo, quando ele compra a primogenitura de Esaú, seu irmão mais velho, ele deu uma desperto, mas ele agiu incorreto? Não. Ele pediu para comprar e Esaú vendeu. Tem que prestar atenção, Wesley. Milhares de pessoas estão prestando atenção, do Brasil e do mundo. Vai botando... Gente, bota agora aqui de que país você está falando, de que cidade você está falando, para o Wesley saber que tem gente do Brasil e do mundo assistindo. E ele que assiste todo dia não sabe responder uma pergunta simples. Coloca também o que, Wesley? O horário. O horário que você está assistindo. Porque tem gente que não pode assistir na hora, primeiro por causa de fuso horário, tem muita gente fora do país nos assistindo. E segundo também porque por causa de trabalho e tudo. Bota a cidade, o país e o horário que você está nos assistindo. Coloca agora aqui no chat. Mas, Wesley, segura essa aqui, Wesley. Ele não enganou Esaú. Ele foi esperto. Por que ele não enganou? Porque ele falou, vende-me tua primogenitura. E Esaú que disse, do que me serve isso aqui? Vou vender. E vendeu. Ele comprou baratinho, mas comprou. Mas depois ele vai e engana o pai. O pai ele enganou. Por quê? Aquela primogenitura precisava ser selada naquela época, na tradição, pela oração do pai, pela bênção do pai. E o pai de Jacó se chamava Isaac. Já estava velhinho, já estava cego, não enxergava. Jacó então se vestiu de pele, porque o irmão dele, Esaú, era peludo. Se aproxima do pai e fala, pai, me dá sua bênção. Isaac começa a tocar em Esaú e fala, os braços são de Esaú, mas a voz é do meu filho Jacó. Ainda assim, sem saber o que estava acontecendo, Isaac, sendo ali enganado, ora por Jacó e abençoa Jacó. Só que é o seguinte, quando você planta engano, você colhe engano. Quando você planta mentira, você colhe. Quando você planta erros ou enganos financeiros, você colhe erros e enganos financeiros. É o que você planta que você colhe. Plantou maçã, colhe maçã. Olha só, quando o apóstolo Pedro saca a espada lá no Getsemane e corta a orelha de Malcom, o servo do sumo sacerdote que queria prender Jesus, Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, guarda a espada. Você não sabe que quem vive pela espada vai morrer? Ou seja, se você semear a espada, você vai colher espada. Plantar e colher é o único princípio milenar, inquebrável, e que não precisa de fé para dar certo. Você acreditando ou não, plantou, vai colher. Não precisa de fé. Você não precisa de fé para plantar tomate e colher tomate. Plantou tomate, vai colher tomate. Plantou batata, vai colher batata. E o inverso também é verdadeiro. Se plantar tomate e tiver muita fé que vai nascer batata, não vai. Porque esse princípio é imutável e inquebrável. O princípio de plantar e colher. Então Jacó, aqui em Gênesis capítulo 27, 19, para quem está acompanhando, eu vou ler na versão NVI, nova versão internacional, diz assim, Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse, agora senta-se e coma o que cacei para que me abençoes. Então ele se fez passar por Esaú, engana seu pai e toma a bênção.
O problema é que aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Aquilo que a gente semeia, a gente colhe. Jacó foi enganado futuramente algumas vezes na sua vida. Por que foi enganado? Porque plantou isso. Sabe que muita coisa às vezes está acontecendo na sua vida hoje, querido, minha querida, meus alunos do Café com Destino? É porque você plantou. Sabe qual é a oração que eu fico mais sem graça? É a oração quando eu estou passando por um problema, mas sei exatamente que não é Satanás que me mandou esse problema. É colheita de algo que eu plantei. Sabe o que eu faço? Deus, desculpa, eu estou até sem graça. Mas se puder me livra, se puder ser mais rápido, porque eu sei que foi eu que plantei isso. Cuidado com o que você planta. Cuidado com o que você planta, com as palavras, com as atitudes, tudo fica registrado nos céus. Eu quero te dar agora 3 conselhos para você evitar grandes problemas nessa área. Anote, 3 conselhos para você evitar grandes problemas na área de plantar e colher. Primeiro, pare imediatamente de plantar tudo que você sabe que está plantando errado. Pare imediatamente de plantar tudo que você está plantando errado. Você já sabe que está plantando errado, para, suspende. Já vai que eu vou tomar prejuízo. Toma um prejuízo agora para não tomar um prejuizão depois. Segundo, não dê desculpas para fazer o que você precisa fazer hoje. Ou seja, Jacó, futuramente ele vai ser enganado por mais 2 pessoas. Muito próximas. Eu vou falar isso durante a semana, mas é que eu não aguento não, eu tenho que dar um spoiler. Jacó engana seu pai, não engana? Sim. Depois ele é enganado por quem? Pelo sogro. Labão engana Jacó. Vou dar um spoiler rápido aqui que eu quero trabalhar essa palavra com calma essa semana. Ele pede a filha em casamento antes de ele casar. E Labão fala assim, claro, te dou. Trabalha 7 anos para mim, que eu te dou ela. Jacó trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Quando ele trabalha os 7 anos, ele arma a festa de casamento e no dia entrega a Lia, a irmã mais velha, que era mais feia. Jacó, o que é isso? O que você fez comigo? Ele falou, então, aqui é assim. Primeiro casa a mais velha. Quer Raquel ainda? Trabalha mais 7 anos. Jacó teve que trabalhar 14 anos de graça para poder casar com Raquel. Gente, tem noção disso? Mas para aí o engano? Hã? Não. Ué, para. Não, para. Ele não sabe. Ele dá as 2 respostas, né? Não, ele vai ser enganado de novo. Quem vai enganar ele agora? Cara, é muito forte isso. Os filhos. Lembra que Jacó era o pai de José? Lembra que os filhos vendem José para o Egito, ensanguentam o manto colorido e enganam Jacó. Aqui, pai, um besta fera, um bicho comeu teu filho. E Jacó fica por anos chorando em cima de um engano. Sabe qual é o problema de plantar? É que você planta uma semente, mas colhe muitos frutos. Esse é o problema. Isso vale para coisa boa, mas também vale para coisa ruim. Quando você planta uma semente de maçã, não nasce uma maçã, nasce uma árvore carregada de maçãs. Se você plantar uma coisa ruim, não vai vir uma coisa ruim, vai vir uma árvore carregada de coisa ruim. Mas se você plantar coisas boas... Tiago, como é que eu faço aqui? Eu tô com uma colheita terrível aí, se isso tudo que você está falando é verdade, o meu futuro é só colheita ruim. Então agora nós vamos dar overdose de plantio de coisas boas. Sabe por quê? Quando você está colhendo muita coisa boa e colhe uma coisinha ruim só, o impacto é menor. Já percebeu isso? O problema é quando você colhe uma coisa ruim e era tudo que você tinha. A única forma de você reverter, não dá para cancelar a colheita, mas reverter o impacto disso é plantando muita coisa boa agora. Mas anote aí, 3 coisas que você pode fazer para evitar esse problema. Primeiro, pare imediatamente. Meu Deus, isso é muito... Ó, aula de hoje eu te aconselho o seguinte, é só a primeira da semana da série Plantar e Colher. Eu prometo que vai ser uma das séries mais fortes da sua vida. Manda para todo mundo agora. Encaminha, mas para todo mundo mesmo. Pega o link, curte o vídeo. Se você não curtiu o vídeo, curte.
Essa série vai revolucionar a sua vida. Você que tem aí, ó, salão de cabeleireiro, falando, não chega cliente que eu quero. Você que está começando um negocinho em casa, eu nunca consigo vender. Você que tá, meu casamento tá fio por ano, 10 anos eu tento resolver. É pra você. A série Plantar e Colher vai colocar sua vida em ordem. Pega isso aqui. Pare imediatamente de plantar tudo que você está fazendo errado. Não dê desculpas para fazer o que precisa ser feito. Terceiro, volte a plantar, agora mais vezes e com as sementes certas. Volte a plantar, porém mais vezes agora e com a semente certa. É muito forte. Eu vou falar, durante essa semana, das vezes que Jacó foi enganado. Ele enganou uma vez, foi enganado várias. Tiago, cada vez que eu menti, cada vez que eu roubei, cada vez que eu fiz algo que não deveria fazer, que eu passei alguém para trás, que eu fofoquei, que eu fiz um mal, que eu semeei contenda entre irmãos, tudo isso é semente. Mas deixa eu te falar uma coisa, vou te dar minha palavra agora. Eu só sigo a Bíblia. Porque é o único livro no mundo que tem esperança para tudo, até para a morte. Eu só acredito na Bíblia, porque não existe nada que Deus não possa fazer, independentemente das suas colheitas que estão por vir negativas, do seu plantio terrível que você fez. Nós vamos reverter essa semana. Se você ficar comigo essa semana aqui, eu vou te ensinar a reverter. Não dá para cancelar. Plantou, colheu, não dá para cancelar, mas nós vamos reverter muita coisa. Você acredita? Então prepara, deixa eu te fazer um desafio. Chama 2, 3 pessoas para assistir o episódio de hoje e já vira ao vivo com você amanhã às 7h57 da manhã. Porque a série Plantar e Colher vai ser revolucionária.